criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Um atributo de Deus é seu pensamento. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Caminho estreito, conjunto da fé, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de
decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus Um atributo é um pensamento de Deus. O pensamento de Deus é atributo. É como você está em Deus, desde antes da fundação do mundo. Meus ouvintes, essa é a razão pela qual não se deve trazer um filho indesejado. Não se deve trazer um filho indesejado. Porque aquele filho deveria estar no pensamento do pai e da mãe, do casal que é um só. Se unem em pensamento, então ali é só uma pessoa. Pensando a mesma coisa. O filho deve ser um fruto de um pensamento que caracteriza, exemplifica claramente desejo. E às vezes desejo ardente. Ora, Deus não tem nenhum filho indesejado. Que ele não tenha desejado, isto quer dizer que não esteve no seu pensamento como atributo. Portanto, você, por mais difícil que seja, é um filho, então é um filho desejado. Você esteve com Deus desde antes da fundação do mundo. Então você é uma expressão do pensamento de Deus. É o cumprimento de sua vontade. Sabendo que Deus tem duas vontades, a permissiva e a perfeita. Ninguém deveria querer nada da parte de Deus, a não ser pela vontade perfeita. A permissiva opera através de suas leis. É um ventre fértil? Tem um embrião? Então vai ficar grávida. Foi o que aconteceu com Sara. E por isso ela agradeceu a Deus o que ela recebeu da serpente. Porquanto a lei é de Deus, nunca foi do diabo. Mas, sem dúvida alguma, veio através de uma vontade permissiva. Não veio através de uma vontade perfeita.
Os filhos que foram vontade perfeita de Deus foram aqueles que surgiram legitimamente de Adão e Eva. Um filho que se tornaria logo um homicida não poderia jamais ser da vontade perfeita de Deus. Então, nós vimos aqui a maneira de Abraão, parte de seu modo, a maneira que ele sofreu a sua vida de tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Um tipo, no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, sofre muito para que o real, então, possa ter uma correspondência escriturística na palavra de Deus, sendo, portanto, um pensamento, um atributo de Deus. Tudo que cremos, que devemos crer, deve ser, antes de tudo, um pensamento de Deus. Assim estamos pensando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é a imagem do Deus vivo, é o Filho que está no seio do Pai e que o fez conhecer. É aquele, quem vê a mim vê o Pai. É aquele, eu e o Pai somos um. Isso é estar no pensamento de Deus. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é estar pensando igualzinho a Deus. Os apóstolos pensaram de uma forma igual para obedecerem São Mateus 28:19. Nós somos os petulantes, os pseudos intelectuais, que queremos interpretar a Escritura para a nossa própria perdição. Linguagem de São Pedro. Nós, bem entendido, os que entram por este caminho, viajam contra o pensamento de Deus. O que é que Deus pensa a respeito de si mesmo? 3 pessoas distintas? Quando Abraão lhe tratou de Senhor, ele o agradou em plenitude, não de uma forma parcial. Não em parte, mas em plenitude. Então nós vemos aqui o porquê Abraão teve a convivência e a vivência. A convivência com Deus e a vivência de quem tinha convivência com Deus. Tornando-se então pai da fé. É preciso ler agora, você vai ver de forma diferente, aos Gálatas capítulo 3. E todas as referências, todas as concordâncias. Então vamos, mais do que nunca, estarmos descansados, plenamente repousados em Cristo Jesus, como Noemi falou para Ruth: descanse, Ruth. Descanse, porque você tornar-se ao pensamento de Boaz. Boaz vai viver pensando em você, até que tome você para si. Quando nós estamos pensando em Jesus, quando nós amamos a Jesus, é porque Ele pensa primeiro em nós. É porque Ele nos amou primeiro. Alguém diz assim para o seu amor: eu te amo. Então, ele pode responder: você me ama?
porque eu te amei primeiro. Isso tem um consenso perfeito e correto com a vida do crente, da igreja e Deus. Cantamos assim: eu amo, porque primeiro ele me amou. Comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Está certo? Agora, como atributo, nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. Isso explica o porquê os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes dessa fundação do mundo. Agora, ninguém nasceria com uma estrela na testa. Deus, pela sua presciência, sabia e sabe perfeitamente quantos viriam com esta semente. Ele conheceu Abraão muito antes de Abraão nascer. Porque ele era, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Isso coloca a mulher no devido lugar honroso dela e o homem no seu devido lugar honroso de plena responsabilidade. Porque a igreja é representada pela mulher. Essa igualdade que promove através de leis, artigos, etc., isso é a maior perversão. Não é igual. É igual em sentido humano, mas não é igual dentro do sentido espiritual em relação à posição que cada um ocupa neste mundo. A missão e o exercício de cada um através do seu corpo, da sua biologia. Então há muita diferença. Ela é o vaso mais frágil. Por isso ela deve ser velada e cuidada como tal. É igreja e Cristo. A igreja não é igual a Cristo. Nessa dimensão humana, ela é uma esposa frágil, porém, honra o seu nome, gosta de sua posição, ama a sua missão de ser igreja de Jesus. Isso é profundíssimo, é maravilhosíssimo. Mas é para quem está nesse atributo, para quem é esse atributo. Deus, lá no princípio, não era Deus. Porque Deus é só aquele que é adorado. Ele não tinha quem adorá-lo. Portanto, ele era simplesmente o eterno. Ele era o eterno. Deus é um objeto de adoração. Essa palavra Deus. Até então ele não era Deus, porque ele não era adorado. Ele era Eloí. Sendo Eloí o eterno, nele havia pensamentos. Sendo pensamentos atributos, ele não poderia adorar-se a si mesmo. Daí então veio essa lei da fertilidade espiritual. Que viemos à luz. Aí Paulo então chama de filho, João chama de filho. A Bíblia nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. Porque viemos à luz.
Dá vontade de mergulhar nisto? Não te dá vontade de mergulhar nisto? A ponto de sentir-se completamente isolado de toda a razão, de todos os sentimentos? Mas os sentimentos não nos deixam. Veja só, Deus queria se tornar material. Então o que ele fez? Ele falou a palavra, falou uma palavra, e a palavra foi materializada. Para quê? Para que nós que somos materiais, terrenos, fôssemos espirituais. Jamais seríamos espirituais se Deus não tivesse se tornado imaterial, não se tivesse materializado. E isso foi através de quem? Através de uma suposta segunda pessoa? Perderia completamente o sentido da palavra Emanuel. Eles gostam tanto de estudar e de exibir sentidos etimológicos de palavras originadas do hebraico e do grego. E o que significa realmente Emanuel? É uma segunda pessoa conosco? Não. Ele se fez carne. E o Verbo se fez carne. Para quê? Ah, você dá vontade de mergulhar nesse poço, não é? E ir lá para as profundidades. E foi o que Paulo desejou que a igreja fizesse. Galgasse a profundidade, a altura, o comprimento, a largura. E isso é tão simples. Maria não teve que entrar para um colégio eclesiástico para saber se ela deveria dizer ou não: cumpre em mim segundo a tua palavra. Pedro tampouco, as Marias tampouco, as Joanas, os Joãos tampouco, você tampouco. Isso é o desvelar de Deus. Você é o desvelar de Deus. Quando Jesus estava na terra, ele sentia como homem, ele falava como homem, ele sofria como homem desde o berço, desde a manjedoura. Ele se fez homem para que o homem pudesse fazer Deus, para que o homem pudesse ser espiritual. Isso é que é a verdadeira religião. Ela não tem nome na parede, no cartório. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba todas as virtudes, viva todas as virtudes do atributo que você é, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz. Fala
contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. Como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filho, pois estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se